pode-se apresentar, mesmo se de modo grosseiro, o panorama estético da época como se estivesse assim dividido. De um lado, as estéticas intelectualistas, como a de Baumgarten, né, as quais propunham ser o belo um conceito derivado de outro, tais como perfeição, simetria, harmonia. E do lado oposto, uma tendência empirista representada por filósofos como Hume, Burke, cuja noção de gosto proveniente unicamente da sensação tornava-o irredutivelmente singular e não universalizável. Portanto, se a estes últimos empiristas convinha o famoso adágio sobre gosto não se discute, para os primeiros, a origem intelectual do belo garantia justamente a sua universalização, em favor da qual se perdia de vista o âmbito da singularidade. O problema kantiano é, portanto, duplo e consiste em manter a universalidade do belo sem abrir mão do caráter essencialmente singular da experiência artística. Assim, nem intelectualista nem empirista, se tiver de receber um rótulo ou etiqueta, a estética kantiana poderia ser facilmente batizada com o nome de universalista. Mas é preciso qualificar essa universalidade que Kant inventou para a estética, acrescentando-lhe um adjetivo subjetivo ou uma locução sem conceito. Pois, como também vocês devem saber, a universalidade estética é diferente da epistemológica, que é objetiva e conceitual. No meu modo de ver, a universalidade subjetiva ou sem conceito, de novo, constitui a contribuição insuperável e definitiva, ou seja, talvez ainda vigente, da estética de Kant. A contribuição insuperável e definitiva de Kant, então, seria, a meu ver, isso, essa universalidade que é subjetiva, né? Pois, o que seria da arte contemporânea se não fosse o seu vínculo estreito com um sentimento mediato como é o da reflexão? Já que, ao contrário da posição empirista, atualmente seria difícil sustentar que as obras de arte promovam alguma sensação imediata de prazer. Além disso, a fórmula paradoxal de uma universalidade sem conceito também garante a atualidade da estética kantiana, na medida mesmo de seu inacabamento, de sua impossibilidade de nos fornecer um conceito de belo, né, modificado, né, segundo Deleuze, né, justamente por um juízo sobre a arte, né? Como, né, acontece, por exemplo, na estética de Hegel, que nos fornece um critério objetivo, né, que é justamente a adequação entre forma e conteúdo, né? Ou seja, o fato de Kant não nos fornecer um critério objetivo, o que poderia nos parecer uma carência, né, na verdade é a sua riqueza e a sua força. Né? O que seria, insisto, da arte contemporânea se tivesse de submeter-se a um critério objetivo, qualquer que fosse, né? Ou um conceito prévio de belo, de arte ou de sublime. Né? O que seria do urinol de Duchamp, das latas de sopa Campbell de Warhol, da cama lambuzada de tinta de Rauschenberg e por aí adiante, né? Das tranças do Tunga, do rodo inútil de Valtercio, etc., etc. Falta-me provar ainda, né, se se trata daquela mesma reflexão descrita por Kant quando enunciamos um juízo estético contemporâneo que atualiza certamente o juízo moderno, aquele isto é belo, né, modificando por isto é arte. Pois, como já afirmei antes, o belo permanecia tão indeterminado na estética de Kant, quanto talvez hoje se mantém indeterminado o conceito de arte. Sob qual homogeneidade subsumiremos todas as obras de arte? Todo mundo deve saber da impossibilidade de dar um conteúdo determinado àquela ideia. Serão arte todos os martírios de santos, todas as madonas, todas as naturezas mortas, isso sem contar a arte contemporânea que aumentou espetacularmente o espectro das possibilidades. Então, o que digo? Todos os urinóis, todas as obras, né, contemporâneas da arte, sob qual
conceito, vamos reunir tudo isso, né? Quando a gente aponta isso é arte, né, a gente não está conferindo qualquer sentido preciso a essa palavra, né? A gente não está subsumindo a coisa, isto, sob qualquer conceito. Então, a ideia é essa. Será que justamente temos aí, de novo, uma universalidade sem conceito, né, que são os termos através dos quais Kant definiu, né, o juízo sobre o belo, né? A atualidade da estética kantiana residiria, portanto, na sua indeterminação, na sua impossibilidade de nos fornecer um conceito de belo que transferiria para a indeterminação contemporânea do conceito de arte. Mas alguém poderia objetar que há uma definição precisa do belo em Kant, como a consciência do livre jogo ou harmonia entre as faculdades do espírito. Diante disso, não poderei discordar, é claro, pois é isso mesmo, o belo é um sentimento do acordo entre as faculdades. Mas eu lembro de novo que essa definição está restrita ao domínio subjetivo e, portanto, incapaz de determinar algum critério objetivo. E isso, que poderia parecer uma carência, constitui a sua potência, sua ilimitada generosidade, capacitando o juízo sobre a arte a acolher na sua jurisdição, sempre em progresso, o mais novo e independente objeto. A indeterminação constitui essencialmente o conceito de arte, na medida em que sua meta não é apenas alguma forma de verificação, mas sim a sua ampliação. Vem daí o elo que a arte sempre tem com a originalidade. Um dos motivos que certamente propicia o prazer que sentimos diante da obra de arte é o fato de ela nos propor uma experiência nova, um objeto que se dá no mundo pela primeira vez. Isso quer dizer que o prazer com a obra de arte advém de uma experiência de ampliação de mundo. O tempo e espaço do mundo são ampliados com a apresentação da obra de arte. Proponho, junto com o Thierry Dedieu, que a arte seja menos um conceito e mais um nome, isso mesmo, um nome próprio, como Maria, Joana, José, ao qual cabe perguntar, né, qual seria a qualidade capaz de reunir todas as Joanas, todas as Marias, a não ser um nome que poderá conter mulheres magras, gordas, louras, morenas, que gostam de ler Schiller, que odeiam estudar, que só usam a cor verde, que só usam a cor preta, e assim por diante, infinitamente. Como fechar esse conjunto no qual a cada dia é acrescentado um novo elemento, justamente das que acabam de nascer? Conclui Dedieu que ao dizermos isto é arte, nós referimos a coisa a todas as outras coisas. Está vendo? Ele também apelando para o mesmo procedimento que a gente via lá em Kant, né, de comparar o juízo com a totalidade do conhecimento, né? O Dedieu nos propõe que, ao dizermos isto é arte, referimos a coisa que estamos vendo a todas as outras coisas que julgamos através do mesmo procedimento em outras épocas e em outros lugares. Não podendo dispor de um conceito, Dedieu afirma junto com Kant que a comunicabilidade universal deverá estar fundada numa operação, num procedimento que é essencialmente subjetivo e a cada vez comparável com o anterior. E aí o Dedieu dá um exemplo que é bem elucidativo. Ele diz, eu vou citar aqui: nada é mais deformado, traído, às vezes embelezado, às vezes obscurecido do que a memória de um sentimento. Mas mesmo assim, é possível sustentar que o juízo estético compara coisas comparáveis quando ele confronta um sentimento presente com a reatualização de sentimentos passados. Pois a lembrança de um sentimento é sempre um sentimento, enquanto que a memória do conhecimento não é necessariamente um conhecimento. Alguém pode se lembrar de ter conhecido trigonometria, é o meu caso, e ter esquecido totalmente dela. Alguém pode lembrar ter amado alguém e ter até esquecido o que sentia, mas nunca sem um sentimento de melancolia, pelo esquecimento, pela indiferença. Ou seja, a ideia é de que a lembrança de um sentimento é de novo um sentimento, né?
Daí a especificidade desse sentimento da reflexão, né, que Kant já reivindicava, né, como um princípio particular e não redutível justamente a um conhecimento para o qual bastaria um conceito.